Boa noite. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Nadiessa, sou médica ginecologista obstetra, trabalho em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Faz frio em Porto Alegre, né? Domingo chuvoso por aqui. E sou professora da Escola de Medicina da PUC. Quero conversar hoje com vocês sobre ruptura prematura das membranas ovulares, famosa RUPREMA, RUPREME, ROPREMA. Vocês vão olhar como várias abreviações aí. É tudo a mesma coisa, tudo sinônimo, tá? Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser baseada em, basicamente, três bibliografias, três grandes bibliografias, tá? O protocolo da FEBRASGO é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o protocolo do American College dos Estados Unidos, uma bíblia mundial em gineco-obstetrícia, e o nosso protocolo novinho, recém-lançado, Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, tá? E tá super legal, sugiro para todo mundo aí que tá estudando obstetrícia dar uma olhada nesse protocolo. O tema de hoje é um dos temas mais controversos dentro da obstetrícia. A gente tem mesas de congresso que ficam lá, né, os obstetras discutindo sobre várias condutas que podem acontecer quando há ruptura prematura das membranas ovulares. E hoje a gente vai discutir, então, baseado nesses três protocolos que eu trouxe para vocês, o que a gente vai sugerir que seja feito com essas mães e com esses nenezinhos. Por definição, ruptura prematura das membranas ovulares é quando acontece, né, então, ali a saída de líquido amniótico pela vagina, a ruptura das duas membranas, do córeo e do âmnio, antes do início do trabalho de parto dessa mulher, independente da idade gestacional. Então, quando vocês olham né, para o nome, ruptura prematura das membranas ovulares, não pensem que esse prematuro é em relação à idade gestacional. Ele é em relação a essa mulher estar em trabalho de parto ou não. Portanto, existe ruptura prematura das membranas ovulares pré-termo, por exemplo, uma mulher de 30 semanas de idade gestacional que rompeu aí as suas membranas e que não está em trabalho de parto. E uma ruptura prematura das membranas ovulares a termo, por exemplo, uma mulher de 38 semanas que simplesmente aí rompeu a bolsa, entre aspas, né, a famosa rompeu a bolsa, antes de iniciar o seu trabalho de parto. Quando eu falo ruptura do córeo e do âmnio, olha aqui, ó, me valorizem, tá? Levei para aula um Kinder Ovo. Alô, Kinder Ovo, me patrocina! E trouxe aqui para o Zoom também para mostrar para vocês o que acontece com o córeo e com o âmnio. O córeo e o âmnio é super parecido com o Kinder Ovo, tá? A partezinha do córeo, que é a parte de fora, chocolate preto, partezinha do âmnio, né, que é o que nos importa mesmo, a membrana interna, é o chocolate branco. Professora, e o nenê é o brinquedo do Kinder Ovo, tá? Depois eu da aula eu vou comer esse Kinder Ovo. Então, lembrem do Kinder Ovo para pensar no core e no âmnio. E para eu ter, né, a ruptura e a saída ali, eu preciso romper o âmnio, que é a membrana mais interna. Qual é o impacto, então, dessa, né, condição clínica da RUPREME na vida das gestantes e das mulheres? A maioria das grávidas vai ter a ruptura da membrana lá, durante o parto, tá? Um percentual menorzinho, 10% delas, vão romper antes do início do trabalho de parto, que é o que a gente está falando aqui, 10% das gestações. Quem é minha aluna já sabe, meu aluno já sabe. Tem frases que eu repito toda hora. Uma das minhas frases é: a natureza é perfeita. A natureza é perfeita. Ela entende que o momento dessa mulher romper a membrana é quando essa gestação já está a termo. Portanto, a maioria das rupturas acontece na gravidez a termo, né? Com mais de 37 semanas. 37 para cima. 80% das vezes é ali que vai acontecer. Mas esses 20% de prematuros vão causar problema, tá? Por quê? Porque esses 20% de RUPREME são causa importantíssima de prematuridade no nosso país. 1/3 dos partos prematuros no Brasil, 1/3, galera, 1/3 de uma pizza, pensa nisso. É muita coisa. É por causa da ruptura prematura das membranas ovulares em nenezinhos pré-termo. Qual é o grande impacto de romper a tal da bolsa antes da hora? O líquido amniótico, ele funciona como um amortecedor para esse feto. Imaginem vocês estarem dentro de uma caixinha, vamos brincar que o útero é uma caixinha, e não ter nenhuma proteção com o que vai acontecer com essa caixinha. Imagina vocês o dia inteiro ali andando de um lado para o outro, batendo,
sem nenhuma proteção. É a mesma coisa que acontece com o nenê. O líquido amniótico, ele tem um efeito protetor para esse fetinho, tá? O que acontece com esse nenezinho ali dentro quando eu não tenho líquido amniótico? Vamos lá. Pode acontecer de o cordão umbilical, que está ali soltinho em torno do nenê, ser comprimido, porque eu não tenho mais líquido. Então, compressão do cordão umbilical é uma das coisas, tá? Pode acontecer desse nenezinho não conseguir se formar direitinho. E aí eu vou ter alguma deformidade de membro, porque ele vai estar todo esmagado dentro de um útero que não tem líquido. Pode acontecer hipoplasia pulmonar, o nenê ele precisa do líquido amniótico para fazer esse pulmão desenvolver. Isso aqui é gravíssimo, principalmente nesse período de prematuridade, tá? Ali entre 20 e 24 semanas. Pode acontecer infecção. E aí, quem dá aula de Rupreme, né, a gente sempre fala, a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Infectou porque rompeu a membrana ou rompeu a membrana porque estava infectado e a natureza é perfeita e entende que se está infectado, tem que fazer esse nenê nascer. O que a gente sabe é, a partir do momento que eu perdi essa proteção, corre o risco, sim, dos germes ascenderem pela vagina e essa mãe e esse nenê infectarem, tá? Corre o risco de prematuridade, a gente viu 1/3 dos prematuros do Brasil são por causa de Rupremes. Pode acontecer risco de prolapso de cordão umbilical, por quê? Porque quando há aquela ruptura da membrana, pode ter cordão passando ali por baixo, no colinho do útero. E a partir do momento que o líquido sai, aquele cordão pode vir, né, para o colo e prolapsar, o que é gravíssimo, uma emergência obstétrica, porque se eu obstruir o fluxo do cordão umbilical, eu estou obstruindo o fluxo desse nenê. E eu posso, sim, por todas essas causas que a gente conversou, acabar culminando aí, né, num desfecho péssimo, que seria o óbito desse nenê, tá? Tem uma outra complicação que é prevalente, sim, né, dentro de 2 a 5%, dependendo do ponto de vista, que é o descolamento de placenta. Me valorizem, então, eu tô com um balão aqui na aula para vocês. Descolamento de placenta é mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar um papelzinho de outra cor, né, porque esse ali não vai aparecer. Vou pegar um verdinho. Então, a placenta é como se fosse esse papel verdinho, tá? E o balão é como se fosse a minha bolsa miniótica, né? O que acontece quando rompe? Olha o que vai acontecer com esse papelzinho. Ele vai ir com tudo para baixo, porque vai ter rompido. Ó, vamos lá. Cadê o papel? Desapareceu, tá? Sumiu o papel. É óbvio. Vou ter que limpar esse chão da casa depois, né? Me valorize. Então, o papel, ele foi embora. E isso pode acontecer com a placenta também. Então, essa forma abrupta de ruptura pode descolar a placenta dessas mulheres, tá? Infecção, a gente também já viu, causa fetal, causa materna. Endometrite, porque eu não tenho mais a proteção. Risco de parto prematuro com todas as suas complicações. Então, romper a membrana antes do trabalho de parto tem risco para a mãe e tem risco para o baby, tá? O que pode causar essa ruptura prematura das membranas ovulares? Fatores de risco que podem cursar com aumento da pressão uterina. Pena que eu não tenho outro balão aqui, né, na mão. Quando eu vou aumentando essa pressão dentro do útero, eu vou hiperdistendendo ali e posso aumentar a pressão uterina a ponto de romper. Por exemplo, gemelar, por exemplo, pacientes que têm muito líquido, polidrâmio, tá? São exemplos de aumento dessa pressão intrauterina. Fraqueza no colo e nas membranas. Colo do útero que não tem firmeza para segurar, por exemplo, incompetência isquiocervical, que eu brinco com os alunos que é quando o colo é meio boca aberta, tá? Ele não consegue segurar aquela gestação como ele deveria, é um fator de risco para Rupreme também, tá? Porque a bolsa vai protuindo ali, pode aumentar a chance de romper. Processos infecciosos ou inflamatórios, né? Porque vai desencadear uma gama de alterações aí, que vão culminar com várias enzimas que podem causar essa ruptura ali nas membranas. E quais são os fatores de risco? Eu vou ter que ir mudando, né? Abre parênteses, vou ter que ir mudando aqui a minha imagem para não ficar tapando a aula de vocês. Foi lá para o canto. Quais são os fatores de risco? As coisas que a gente conversou, né? Várias coisas que podem aumentar a pressão dentro desse útero, polidrâmio, gestação múltipla, por exemplo, incompetência isquiocervical, que o útero não vai conseguir segurar, pacientes que têm um histórico de ruptura prematura prévia, tá? Pacientes que fumam por todas as alterações que o tabagismo pode causar ali, pacientes com colo curtinho na ultrassonografia de medida do colo do útero,
Colos menorzinhos, menores que 2,5, podem aumentar esse risco, tá? Uma coisa super importante que eu sempre falo, né? Exame especular ao longo da gestação, coleta de preventivo, por exemplo, exercício físico e relação sexual, elas não estão relacionadas à RUPREME nessas pacientes, tá? Então, a gente não tem indicação nenhuma de falar para a grávida lá que não dá para coletar preventivo do colo do útero na gestação, o citopatológico, ela, né, é uma oportunidade de rastreamento, se ela estiver dentro dos critérios do Ministério. Exercício físico, se ela não tiver contraindicação, ela super pode fazer na gestação, não vai aumentar a chance de romper essa membrana, e relação sexual também, ok? Como é que é feito o diagnóstico de RUPREME? Eu vou usar muita sigla, tá? Toda hora eu vou estar falando RUPREME, 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 vocês sabem que é romper a membrana antes do início do trabalho de parto. Na grande maioria das pacientes, e aqui eu estou falando em 85 a 90% dos casos, cada 10 mulheres que rompem membrana antes da hora, 8 a 9, eu identifico e bato o martelo do diagnóstico com anamnese e exame físico. Ela me conta: doutora, eu estava caminhando e senti o líquido escorrer nas minhas pernas. Doutora, eu estava dormindo, eu fui levantar e escorreu o líquido perna abaixo. Isso é anamnese, tá? Exame físico, vocês vão colocar um espéculo na vagina dessa mulher e vocês vão olhar o líquido saindo do colo do útero. Nesse momento, vocês podem pedir para ela fazer, de repente, uma valsalva, tossir, para ajudar, né, e identificar bem o líquido saindo do colinho do útero. 90% dos casos é isso que vocês vão precisar fazer. O líquido amniótico, ele tem um cheiro e aspecto peculiar. O livro, ele descreve assim, tá? Peculiar. Sabe o que eu faço com os alunos ali na PUC? Eu levo que boa, que boa, né? Água sanitária, não posso falar o nome comercial. Alô, que boa, me patrocina. Eu tô brincando, gente, com a função dos patrocínios. Patrocínios, tá? Então, água sanitária, esse cheiro e aspecto peculiar, é um cheiro forte, é cheiro de água sanitária, tá? Mas eu falei para vocês que 85, 90% dos casos eu vou conseguir identificar através da anamnese do exame físico. E o que eu vou fazer com esses 15, 10% que eu ficar em dúvida? Nesses casos, sim, a gente tem alguns exames complementares que podem nos ajudar e que eventualmente vão aparecer para vocês em alguma questão de prova e na vida aí, tá? Quais são os exames que a gente pode fazer? Na vida real, na prática, frequentemente a gente coloca como se fosse uma gaze, né? Um tampão, um forro vaginal, um absorvente ali na calcinha dessa mulher, pede para ela dar uma caminhada e a gente reavalia para ver se molhou e se saiu ali o líquido com esse odor peculiar que a gente já conversou, tá? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer o teste do papel de nitrazida, que é avaliar se o pH dessa vagina mudou. A gente sabe que as nossas vaginas, gurias, têm um pH ácido, 13,8, oscilando ali de 13,8 a 4,5. Quando eu tenho líquido amniótico nessa vagina, esse pH ele vai subir, ele vai ir para 7,1, 7,3. Então, o que a gente faz nesse teste do pH? A gente pega uma fitinha, coloca ali no fundo da vagina e vê qual é a cor que essa fitinha vai ficar. Olha a fotinho ali em cima e dependendo da cor, eu vou identificar o pH. Esse teste, ele é assim, ó, bati o martelo? Não, ele não é. Porque existem outras situações que podem também alterar o nosso pH vaginal. Quais são? Esperma dentro da vagina, vaginose bacteriana, infecção, sangue no fundo da vagina. Então, ele é um teste que nos auxilia, mas ele não é ali super mega, né? Bati o martelo e ela é uma bolsa rota, ela é uma RUPREME. Tem que pensar nessas outras coisas. Um outro exame que também pode aparecer para vocês é a famosa arborização do líquido amniótico. Essa imagem aí do tratado da Febrasgo, tá? Febrasgo, a Federação Brasileira de Ginecobstetrícia. O que é essa imagem? O líquido amniótico, quando a gente coloca ele numa lâmina e esquenta, ele fica com essa forma de arborização, muito parecido com uma folha de samambaia. Quem não conhece samambaia, joga no Google, tá? Eu fui criada no meio de samambaia, minha mãe adorava, na nossa área lá de casa tinha um monte. Então, quem não conhece, joga no Google, já é uma cultura geral, saber o que é uma folha de samambaia. Isso aqui também é sugestivo, tô olhando no microscópio, tá? Então, pega o líquidozinho, coloca na lâmina, esquenta, olha no microscópio, se vier essa imagem sugestivo de líquido, né, amniótico, então, rompeu essa membrana dessa paciente.
que mais que existe? Existem 2 testes super legais, e esse aqui é top de linha, tá? Que eles acabam testando proteínas específicas do líquido amniótico. É o famoso AminoShure, Actinpron. O que são esses exames? Eles avaliam proteínas que são do líquido, então eles têm altíssima sensibilidade e altíssima especificidade para ruptura prematura de membrana ovular. Olha aqui como é que é feito, é super simples, tá? Aqui em Porto Alegre tem um hospital que faz. A gente coloca o cotonete lá no fundo da vagina, coleta um pouquinho da secreção, coloca num solvente ali, que é o tubinho que vem, é como se fosse um teste rápido de gravidez, tá? E coloca uma fitinha reagente dentro desse tubinho. E aí o resultado vai dar ali em listrinhas, igual acontece com um teste de gestação, ok? Voltei para o slide anterior para a gente falar do ultrassom, do líquido amniótico, tá? A ecografia, Nádia, vai ajudar. O ultrassom, ele é super útil em várias situações, ainda mais se tu tem ele disponível ali no centro obstétrico, mas ele não é um diagnóstico 100%. Por quê? Quer ver, por exemplo? Eu posso ser uma paciente que não fiz ultrassom recente, não estou fazendo pré-natal, e eu sou uma oligodrâmine, por algum motivo. Eu tenho pouco líquido, por outra causa, por uma infecção, não sei, mas eu tenho pouco líquido, tá? E aí eu cheguei ali no centro obstétrico, falei da minha queixa, eles estão um pouco em dúvida, passaram um ultrassom e olharam um pouco líquido. Eles podem bater o martelo que eu sou uma Rupremi? Não, não podem. Por quê? Porque eu já era uma oligodrama. Então, ele não é diagnóstico 100%, mas ele pode sim ajudar em muitos casos, tá? Então, ele é um exame complementar que, somado a toda a história e o resto dos testes, ele pode sim nos auxiliar, tá? O que mais que a gente tem? A nível de curiosidade, existe um absorvente que trabalha muito parecido com a fitinha de pH, só que muda a cor do absorvente, tá? Então, ele muda a cor do absorvente se tiver contato com líquido amniótico. Beleza, professora, eu entendi. Entendi o diagnóstico. O Premi rompeu a membrana antes do início do trabalho de parto, independente da idade gestacional. Existe o Premi pré-termo, o Premi a termo. Entendi fator de risco, ou o colo não segura, ou a pressão está muito alta lá dentro do útero, ou ela está com uma infecção. Entendi o diagnóstico, 90% dos casos, anamnese e espéculo dentro da vagina. 10% dos casos, esses testes meio estranhos aí que tu falou, não são estranhos, tá? Esses outros testes complementares que a gente conversou, tá? Feito o diagnóstico, qual é a nossa conduta para essa mãe? Então, diagnostiquei Rupremi, o que eu vou fazer com essa mulher? Eu vou internar e vou fazer 2 avaliações fundamentais, mãe e bebê. O que eu preciso saber? Se a mulher está vivo, está tudo bem ali com ele? Ouviram o coração, conseguiram auscultar batimento cardiofetal, ele está vivo? Essa mãe está bem? Ela não está séptica? Eu falei para vocês, a gente não sabe o que veio primeiro. Rompeu porque estava infectada ou infectou porque rompeu? Tem que excluir infecção, tá? Infecção é uma causa importante de Rupremi, então tem que prestar atenção, tá? Ver o pulso dessa mãe, frequência cardíaca, ver temperatura, ver se ela não está com febre, pressão arterial, como é que está o tônus desse útero. Pede alguns exames, avaliação laboratorial, urocultura, bacteriúria sintomática, ter bactéria na urina da grávida, mesmo sem sintomas, tá? Mesmo sem ser infecção urinária, pode aumentar o risco de Rupremi. Pede um hemograma, vamos ver se não está infeccioso, proteína C reativa e coleta uma pesquisa de Streptococcus B dessa paciente, tá? Quais seriam os motivos para eu pensar em interromper essa mulher ali, independente da idade gestacional? Sinal de infecção materna ou fetal é igual a interrupção, tá? Eu brinco com os meus alunos que eu vou gravar um funk. Infecção igual interrupção. Aqui a gente está falando de infecção intraútero, tá, galera? Não é uma amidalite, é infecção intraútero. Infecção é igual a interrupção, tá? Comprometimento da vitalidade fetal, por exemplo, 30 semanas, chegou para vocês, a mãe está bem, não está com sinal de infecção, mas o feto está bradicárdico. Vocês vão ficar fazendo conduta expectante no nenê que está indo embora? Não, interromper, tá? Se ela desencadear trabalho de parto espontâneo, rompeu a membrana, iniciou aí com um monte de compressão, vai nascer, vai interromper, tá? E quando essa mulher chegar em 34 semanas de idade gestacional,
a gente vai ver que essa idade gestacional de 34, ela pode ser ampliada um pouquinho. Em alguns serviços a gente pode ir até 35, 36 semanas, enfim, mais para frente. Mas a maioria dos guidelines tem sugerido que com 34 semanas, fiz conduta expectante, chegou a 34 semanas de idade gestacional, a gente faça aí a interrupção dessa gestação. Vejam bem que quando eu falo interrupção, eu não estou falando para vocês operarem essa mulher. Eu estou falando que a gente pode induzir esse trabalho de parto. Interrupção é fazer nascer. Inclusive, a via de parto ideal aqui para a Rupreme, se possível, obviamente, né, é via vaginal, tá? Principalmente nos casos de infecção, tá, galera? Porque não vou abrir um útero lá que está todo infectado e, né, disseminar essa infecção abdômen adentro. Então, se eu conseguir via vaginal, é melhor, é a via de escolha para essa mãe e para esse baby, tá? Isso aqui a gente já falou, mas a gente vai reforçar, porque eu vou cobrar de vocês, né? Meu aluno e minha aluna aí tem que saber isso aqui. Se tem sinal de infecção intraútero, eu preciso pensar em interromper essa gravidez. Não existe manejo conservador para uma mãe que está infectada com um nenê intraútero, ok? E que o último protocolo novinho, saindo do forno, do Ministério da Saúde, fala para a gente a nível de sinais sugestivos de infecção intraútero. Eles falam assim, ó, abre teu olho se essa mãe tiver taquicárdica, ou se esse nenê tiver taquicárdico, né, batimento cardiofetal aí maior que 160 sustentado. Abre teu olho se essa mãe tá com febre. Abre teu olho se ela tá com leucograma com mais de 20 mil leucócitos. Olha leucócitos. É domingo de noite, tá? Me dei uma folga. Principalmente se tiver, né, aí desvio à esquerda. Se tiver ausência de movimento respiratório fetal no perfil biofísico fetal, lembra do que é perfil biofísico fetal? A gente faz lá através do ultrassom várias avaliações nesse nenezinho e dá uma notinha para saber se esse nenê está bem. Um dos parâmetros que são avaliados no perfil biofísico fetal é movimento respiratório. Então, se esse nenê tiver com ausência de movimento respiratório no perfil, abre teu olho, tá? Tem que pensar, pelo menos, em infecção com esses sinais, ok? E lembra que se tu tá pensando em corioamnionites mesmo, né? Ah, Nádia, acho que é córeo. Esquema antibiótico aí sugerido pelo protocolo do Ministério, protocolo novinho, ampicilina gentamicina, tá? Então, tem que pensar em tratar com um antibiótico com um espectro um pouco maior essa mãe, ok? Beleza, prof, eu entendi. Eu interno, eu vejo se a mãe tá bem, eu vejo se o nenê tá bem. Posso tocar essa paciente? Na maioria dos casos, não se sugere toque vaginal, tá? Toque vaginal, principalmente em bebês prematuros. Eu gosto de brincar em aula que ele é botão de liga e desliga. Para início do trabalho de parto, além de aumentar o risco de infecção, tá? Tocar nenê prematuro que não está em trabalho de parto e está com a membrana rompida é como se eu levasse o meu dedo lá dentro da vagina, encostasse no colo e falasse assim, ó, o colo do útero, entra em trabalho de parto mais rápido. Deixa eu abrir parênteses para falar uma definição de um conceito importante que aparece muito para vocês, período de latência, tá? Período de latência do trabalho de parto aqui, nessa aula que a gente está conversando de Rupreme, é o tempo que vai levar entre a ruptura da membrana e essa paciente entrar em trabalho de parto. Quando eu toco essas mulheres, eu reduzo o período de latência. Então, se eu tocar uma paciente lá de 29 semanas, por exemplo, que rompeu membrana, eu vou aumentar a chance dela entrar em trabalho de parto mais rápido do que ela entraria se eu não tivesse tocado, tá? Além de aumentar o risco de infecção, obviamente. Resumo da ópera, não toco o Rupreme, principalmente se prematuro, exceto se a mulher estiver num trabalho de parto ativo em evolução, ok? Beleza, prof, eu entendi. Eu interno, faço toda uma avaliação clínica laboratorial da mãe, faço uma avaliação da vitalidade fetal, vejo se ele está vivo, se ele está bem. E se tiver tudo bem, se a resposta for sim para tudo, mãe está internada, mãe está bem, ele está bem, o que eu faço? Na ausência de infecção, meus amores, vocês vão olhar para a idade gestacional dessa mulher, tá?
A regra é clara, isso aqui é como se fosse um fluxograma. Internalizem, tá? Internou? Mãe tá bem? Não tem infecção? Nenê tá bem? Não tá sofrendo? Olha para a idade gestacional, porque é a idade gestacional que vai nortear, que vai conduzir a nossa conduta, tá? Fluxograma do Ministério da Saúde, resumido, tá? Mas a gente vai dar uma desmembrada, né? Vamos descomplicar isso aqui. Professora, detesto o prêmio, é muito difícil. Não é, tá? Não é difícil, vocês só precisam prestar atenção na aula e lembrar das coisas que eu falei. Internou, vê se não tem infecção, avalia a mãe, avalia o nenê. Tá tudo bem? Olha para a idade gestacional. Vamos começar pelos dois mais fáceis, tá? Os dois extremos, depois eu venho para o meio. Antes de 24 semanas, quem é meu aluno também já sabe, né? Que eu faço uma brincadeira que tem duas idades gestacionais em obstetrícia que vocês têm que saber. Idade de viabilidade fetal, que significa se o neném nascer, ele tem chance de sobreviver. Na maioria dos nossos protocolos aqui, oscila em torno das 24 semanas, então tem que saber. Viabilidade fetal, o prof falou, em torno de 24 semanas. Se nascer, tem chance de viver. Por causa do pulmão, lembra que eu falei para vocês que tem que ter pulmão formado, né? Para poder sobreviver. Idade gestacional de gestação a termo. 37 semanas, então, de 37 para cima, 37, ou 37 mais 1, 37 mais 2, 37 mais 3, não é mais prematuro, é a termo, tá? Vocês têm que saber disso para entender mais ou menos o que a gente vai falar. Antes das 24 semanas, então, lado esquerdo aqui do fluxograma, eu tô falando de um nenezinho que não é viável, gente. Falando de um nenê que não tem pulmão. Então, lembrando ali com 21 semanas, não posso falar nome aqui, né, no canal, mas porque, assim, antes de 24 semanas, a chance desse neném morrer altíssima, tá? Praticamente incompatível se esse neném sobreviver. Abre parênteses, quem é meu aluno também sabe, outra frase que eu sempre falo, né? No amor e na medicina, nem sempre nem nunca. Daqui a pouco eu vou receber uma mensagem, prof, eu conheço uma pessoa com 23 semanas mais 6 dias que o neném sobreviveu. Gente, a gente está falando aqui de uma forma geral, tá? Então, antes das 24 semanas, a conduta ela é individualizada. O que significa isso? Eu estou autorizada a oferecer interrupção para essa mãe, para esse casal, enfim, né? Para interromper essa gravidez por altíssimo risco, tá? Para o nenê, incompatível, teoricamente, com a vida, e para a mãe, risco de vida materno. Então, o protocolo do Ministério, ele coloca bem claro, a gente pode oferecer interrupção por risco de vida materno. É um dos casos que a gente tem autorização para interrupção da gestação nessas situações no Brasil, tá? Se o casal optar por induzir, a gente vai começar a indução, daí a gente vai definir o que a gente vai usar, misoprostol, ocitocina, né? Como eu vou induzir é um outro capítulo, é uma aula à parte. Se o casal não quiser, nesse primeiro momento, interromper e optar por conduta expectante, a gente mantém, né, uma observação super adequada dessa mãe, para ver se ela não vai infectar, a gente mantém uma observação desse nenê, para ver se ele não vai, né, vir a óbito ali intraútero, e se atingir ali 24 semanas de idade gestacional, tem que explicar para a mãe os riscos desse nenê ter ficado dentro da barriga. Lembra que eu falei? Questão de membro, ele vai estar esmagadinho para formar, questão de pulmão, não vai ter líquido para formar pulmão, enfim, tem que escara no nenê, tem que explicar tudo isso para a mãe e para a família, tá? Se ela optar por conduta expectante, a gente vê o que a gente faz ali quando chegar com 24 semanas, tá? De medicações, enfim, outros investimentos nesse nenê. Antes das 24 semanas, a gente não faz corticoide, a gente não usa antibiótico para prolongar período de latência, a gente não faz nenhuma outra conduta além de observar com muita atenção essa mãe e esse nenê. É muito comum, num primeiro momento, o casal não querer e depois que entender a situação, né, compreender um pouquinho mais os riscos, mudar de ideia. Então, essa conversa com a família, isso vida real, tá? Tem que ser feita, assim, de forma contínua. Beleza, antes de 24 semanas eu entendi, professora, individualizo conduta. E depois das 37? Depois das 37, a regra é clara, esse nenê já é a termo, não tem benefício nenhum ficar dentro dessa barriga com a membrana rompida, então a gente vai induzir.
A nível de prova e a nível de fluxograma do Ministério e, né, dos outros locais que eu mostrei para vocês, eles consideram que a partir de 34 semanas, que é quando o nenê deixa de ser um prematuro extremo, né, eu já posso ter uma conduta resolutiva. Então, a partir de 34, eu poderia fazer a indução desse trabalho de parto ou operar essa mãe, se for uma indicação de cesariana, tá? Enfim, depois das 34, a maioria dos lugares coloca a conduta de interromper essa gravidez. É óbvio que, gente, lembra que eu falei, no amor e na medicina, nem sempre nem nunca. Se eu estou num serviço que tem uma menor infraestrutura da UTI neonatal, a UTI neo não vai conseguir comportar esse nenê com 34 semanas, e a mãe tá bem, e o nenê tá bem, né, tá tudo certo, eu posso levar um pouquinho mais essa gestação. O protocolo do Ministério, ele é muito cuidadoso em colocar essa informação, né, o que que ele diz? Essa sugestão de guiar a tua conduta por idade gestacional é uma coisa genérica, que pode ser adaptada e presta atenção, individualizada, dependendo da estrutura que o teu hospital vai ter, ok? Beleza. Professora, eu entendi. Então, antes das... Ficou fácil de gravar aqui, né? 24 e 34, vocês perceberam? Eu gosto de macete, né? 24 e 34. Então, antes das 24, conduta, né, individualizada oferece interrupção por alto risco materno e fetal. Depois das 34, interromper essa gravidez, definir aí via de parto. E o que eu faço entre 24 e 34? Aqui é o seguinte, ó. A melhor UTI, com todo respeito e amor a todas as UTIs neonatais maravilhosas que a gente tem Brasil afora, a melhor UTI para o nenê se chama útero materno, tá? Então, se eu conseguir, nessa idade gestacional, entre 24 e 34, manter esse baby aí um pouco mais dentro dessa UTI chamada útero, para ele ou para ela vai ser melhor, ok? E aí, sim, entre 24 e 34 semanas, eu vou tomar várias condutas para proteger esse nenê e essa mãe, que a gente vai ver. Repouso relativo, pesquisar estresse do grupo B, hidratar, fazer um bom controle clínico e laboratorial para ver infecção, ver a vitalidade do nenê. Vou usar corticoide para amadurecer esse pulmãozinho, né, desse nenê e evitar outras complicações também relacionadas a ser prematuro. E vou usar um antibiótico nessa mãe, que apesar de não ser consenso, o Ministério traz aí, junto com esses outros protocolos que eu mostrei para vocês, Fiabesgo e ACOG, como uma opção nessas mulheres, tá? Vamos um pouquinho mais a fundo nas idades gestacionais. Então, vamos lá. Menos de 24 semanas, eu acho que eu falei bastante ali no fluxograma, né? Oferecer interrupção, indução da gestação, motivo, risco de vida, né? Do neném, da mãe. E se esse casal optar, se essa mãe optar por interromper, a gente faz aí a indução, né, dessa gestação. Altíssima morbidade e mortalidade perinatal e risco de vida para a mãe, ok? Se a opção do casal da mãe for manter, né, a gestação, a gente vai continuar rastreando infecção e de olho nessa mãe e nesse fetinho. Entre 24 e 34 ali, na verdade, é menor que 34 o sinal, né? Então, eu coloquei cravou 24 até cravou 33 mais 6, a melhor UTI é o útero da mãe. Então, nessa circunstância, eu vou fazer manejo conservador. Ela vai estar internada, tá? Eu vou avaliar se não tem nenhum sinal de infecção, porque se tiver infecção, lembra do funk? Infecção é igual a interrupção. Vou avaliar a viabilidade desse nenê, tá? Vou iniciar um esquema de antibiótico para essa mãe, que eu vou repetir, apesar de não ser consenso, essas 3 bibliografias importantes sugerem, né? Esse antibiótico vai ser para prolongar o período de latência, lembra que eu falei? Tempo entre a ruptura e o início do trabalho de parto e para proteger a infecção. Vou utilizar corticoide para quê? Amadurecer o pulmão desse nenê, reduzir a chance de complicação, enterocolite necrotizante, problemas relacionados à prematuridade, o corticoide tem esse efeito. Vou considerar tocólise, presta atenção nessa palavra, considerar, o protocolo que o Ministério sugere não fazer, exceto em 2 situações,
os outros 2 protocolos também, que são só por 2 dias para aguardar o efeito do corticoide agir. Então, assim, vou manter ali. Tocólise são medicações que param a compressão, né? Toco ali o útero, né? Compressão do útero, lisa e quebra. Então, quebro a compressão, paro a compressão. Então, para quem que eu vou usar a tocólise? Para paciente que eu quero aguardar o efeito do corticoide, deixar o corticoide agir, então, nesse período de 2 dias, ou quero transferir. Quem é minha aluna e meu aluno já ouviu esse exemplo. Eu sou giruaense, assim, Giruá, interior do Rio Grande do Sul. Estou lá em Giruá, não tenho UTI neonatal, preciso transferir essa paciente para Santo Ângelo, cidadezinha do lado que tem UTI neonatal. O que que eu vou fazer? Posso sim utilizar o tocolítico para o período do transporte. Então, transferência hospitalar ou efeito do corticoide são as 2 situações nas quais a gente pode considerar o uso de medicação para parar a contração, tá? Caso o nenê entre 24 até 32 semanas, então menor que 32, significa 31 mais 6 de idade gestacional, entre em trabalho de parto, a gente vai usar sulfato de magnésio para neuroproteção. A gente já vai para o slide mais a fundo, tá? Mas para o nenê que vai nascer, desencadeou o trabalho de parto, rompeu membrana e vamos lá, a natureza é perfeita, ela entendeu que tem que nascer. Eu vou usar até 32 semanas, então menor que 32, até 31 mais 6, eu vou usar sulfato de magnésio para proteger esse nenê de paralisia cerebral, ok? Beleza, a gente está falando então de pacientes com 24 semanas até 33 mais 6. Vamos um pouquinho mais a fundo nelas agora. Quando eu estou falando de antibiótico para prolongar o período de latência, o que eu estou falando? Eu estou falando de dar antibiótico para essa mulher, para tentar fazer com que ela entre em trabalho de parto o mais para frente possível, né? Lembra que o melhor UTI para o nenê é o útero materno, e para reduzir essa chance de infecção. Então, o esquema mais utilizado que a gente utiliza é a azitromicina, ampicilina e amoxicilina. 1 semana de antibiótico, tá? A gente vai jogando com eles ali em doses e número de dias diferentes e mantém essa medicação por 1 semana, tá? Para poder fazer esse efeito aí, que é o que a gente quer, tá? Não confundam antibiótico para prolongar o período de latência com antibiótico intraparto para profilaxia do strepto B. Esse aqui é o seguinte: o antibiótico intraparto para profilaxia do strepto B é a boa e velha penicilina, tá? Cristalina. A gente utiliza ela para as pacientes que a gente fez a pesquisa de strepto B e ela deu positiva. Lembra que eu falei que a gente coleta lá? Pesquisa do strepto B, o famoso SWAB para strepto B, tá? O exemplo do cotonete, vocês já devem ter ouvido falar. A gente passa o cotonetezinho na entrada da vagina e na entradinha do ânus da mulher e pesquisa esse germe, esse micro-organismo. Ele é uma causa importante de sepse precoce neonatal. Então, nessas mães eu vou fazer profilaxia. Nas mães que chegaram, né, rompeu membrana, desencadeou na hora trabalho de parto, e eu não tenho o resultado, né, ou não deu tempo de eu coletar o SWAB, eu vou me basear em fatores de risco para decidir se eu vou usar esse antibiótico ou não, tá? Então, aqui o rolê é o seguinte, para descomplicar. Entre 24 e 33 mais 6, eu vou fazer conduta conservadora, vou usar lá o esquema dos antibióticos para prolongar a latência que a gente conversou, ampiazitro e amoxi, vou usar corticoide e vou considerar tocólise. Se nesse meio do caminho ela entrou em trabalho de parto, eu paro tudo e penso em 2 drogas. Penso em sulfato de magnésio, se ela for menor que 32 semanas, e me pergunto, essa mulher, ela precisa de profilaxia para o strepto B? Sim ou não? Se a resposta for sim, ela vai usar penicilina cristalina, tá? Isso aqui é um macete. Alô, Nestlé, me patrocina. Para quem que eu já pedi patrocínio nessa aula? Para o Kinder Ovo, para a marca da Que Boa, né? E agora para a Nestlé, tá? Eles ainda vão brigar por mim, podem escrever. Então, olha aqui, ó. Por que eu trouxe o Galact, né? Porque vocês têm que saber o nome de batismo do Streptococcus agalacti. Galact, não esquece. É o Strepto B, tá? Esse bichinho, ele pode estar colonizando o nosso trato genital, gurias, de forma permanente, transitória, foi, passou, ou intermitente, vai e vem. As 3 formas de colonização existem.
E ele é um germe, um micro-organismo que está muito associado com sepse precoce neonatal. Então, o protocolo do Ministério se posicionou muito bem posicionado, falando, existe indicação, apesar de não ser um consenso absoluto em todos os guidelines do planeta, nesses que eu trouxe para vocês, sim, a gente tem indicação de fazer o rastreamento desse bichinho, tá? Por SUAB, que é aquele cotonete que eu falei para vocês. O protocolo do Ministério trouxe a idade gestacional de 36, 37 semanas. A gente, né, usava muito 35, 37. Nesse novo 36, 37, por quê? Porque esse exame tem um alto valor por 5 semanas. Então, se eu coletar ali 36, 37, mesmo que essa mulher vá lá até 41, ele tá valendo, tá? SUAB positivo tem indicação de fazer profilaxia. Se essa mulher fez alguma bacteriúria por esse bicho na gestação atual, então lá com 10 semanas, ela fez uma bacteriúria sintomática por estrepto do grupo B, Streptogalacti. Nem precisa coletar SUAB, eu já vou considerar ela com indicação de fazer profilaxia intraparto. Se ela teve sepse de um nenezinho anterior por Streptogalacti, Strepto B, Galac, eu vou fazer profilaxia nessa gestação. Se ela estiver com febre, sem outros sinais, não estou pensando em cório, estou pensando, né, na febre ali, enfim, eu vou fazer profilaxia. Febre intraparto de causa desconhecida, eu tenho que pensar em Strepto B, tenho que fazer profilaxia. Se for um prematuro, menos que 37 semanas, por isso que eu falei que era importante saber se era prematuro e não tem SUAB, eu vou fazer profilaxia, tá? Se eu achar que vai nascer. Se ela tiver mais de 18 horas de bolsa rompida e não tiver coleta de SUAB, eu vou fazer profilaxia. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos, tá? 36 semanas mais 5 dias de idade gestacional, chegou para vocês, rompeu membrana e 2 horas depois desencadeou franco o trabalho de parto. E não tinha coletado SUAB no pré-natal. Essa paciente tem critério para profilaxia? Tem. Qual é o critério? Ela é uma prematura, porque menos de 37 semanas e não tem SUAB, ela vai fazer profilaxia. O paciente internou com membrana rompida, demorou um tempão para entrar em trabalho de parto, mas ela tinha coletado SUAB com 36 semanas. Mesmo que ela fique 20 horas, e era negativo, tá? Mesmo que ela fique 20 horas com a bolsa rompida, ela não vai fazer profilaxia, porque ela tinha coletado e estava negativo. Tudo bem até aqui? Vocês têm que saber esses critérios, tá? E vocês têm que lembrar do Strepto A galacti. Eu vou comer um Kinder Ovo e vou comer um Galacti depois da nossa aula, tá? Na verdade, eu vou dividir com o meu eleitorado que está aqui prestando atenção na nossa aula. Segue o baile. Olha aqui, ó. Corticoterapia. Falei para vocês que entre 24 e 33 mais 6, a gente usa corticoide. Por que a gente usa? Ele consegue reduzir até 60% o risco de mortalidade desses nenezinhos, dos prematurinhos. Ele reduz síndrome do desconforto respiratório, hemorragia intraventricular desses nenês, enterocolite necrotizante. Então, assim, tem que utilizar, tá? Nessas mães que não estão infectadas. Vocês não vão dar corticoide para mãe que está com infecção, né? Eu peço para sair só um pouquinho. A partir das 34, a gente viu que é sugerido que a gente interrompa essa gravidez, né? Mas existem algumas discussões nas gestações que eu vou manter entre 34 e 36 mais 6, poder utilizar a corticoterapia. Isso não é consenso, tá? Até porque eu falei para vocês que na maioria das situações, com 34 semanas, a gente vai interromper essa gestação. Qual é o corticoide que eu utilizo? Betametasona, super fácil de usar, ela faz uma injeção e 24 horas depois ela repete. Então, faz agora. Eu, Nadiessa, estou gestante. Deixa eu isolar, porque não é o momento de eu engravidar, tá? Estou gestante. Agora, tá? Rompeu minha membrana lá, vou ter que fazer o corticoide. Conduta conservadora, com 33 semanas de gestação, de idade gestacional. Faço agora e em 24 horas eu vou repetir essa dose. Dexametasona, a gente faz de 12 em 12 horas por 2 dias. Então, um pouquinho mais chata a posologia, mas também pode ser utilizado. Tocólise, opinião muito controversa, a gente tem inúmeras medicações que podem ser utilizadas aí, nifedipina, entre outras, para fazer esse útero parar. Nifedipina é um antihipertensivo, né? Mas aqui a gente pode utilizar para parar o bloqueador, como bloqueador do canal de cálcio ali da contenção, e vários outros, né? A gente pode utilizar, mas
Lembrem que é exceção, o protocolo do Ministério diz para não usar, tá? Mas ele coloca ali a observação de se for transportar ou esperar o efeito do corticoide, tá beleza, ele dá uma liberadinha, ok? Sulfato de magnésio, se eu acho que vai nascer, desencadeou o trabalho de parto e tem menos de 32 semanas, menor que 32, não é menor igual, é menor, vai reduzir o risco de paralisia cerebral nesses babies, ok? Então, tem que utilizar. Entre 34 para cima, lembra o que eu falei? Normalmente a gente interrompe. Mas, se o teu hospital tem uma ANEL que não é uma Brastemp, lembra desse bordão? Alô, Brastemp, me patrocina! Era uma propaganda da época, né? Não é uma Brastemp, para não dizer que é muito boa. Não é uma Brastemp, então, assim, pode considerar fazer ali um manejo conservador, talvez considere um corticoide. Agora, o antibiótico não vai usar, né? E vai ficar sempre avaliando o risco de infecção nessa situação, tá? Então, dependendo do hospital, tu dá uma reavaliada nessa conduta de interromper com 34, mas para a prova e pelo protocolo do Ministério ali, da Febrasgo, enfim, com 34, tu pode sim considerar interrupção. Vou repetir de novo, eu sei que eu tô um pouco chata e repetitiva nessa aula, mas vocês que escutem o vezes 2, tá? Prematuro precoce, menos que 34 semanas, então, entre 24 e 34, benefício com eu prolongar essa permanência desse baby dentro da melhor UTI para ele, que é o útero, manejo conservador. 34 para cima, tendência a interromper, tá? Interrompe 34 para cima. Lembrem que sempre tem que colocar na balança risco-benefício de manutenção dessa gestação. Belezinha? Então, para encerrar nossa aula, gurias e guris, se não me engano, é o último slide, tá? Esse fluxograma é o fluxograma do Rotinas em Obstetrícia. Eu amo esse livro, recomendo bastante para os meus alunos. É o livro do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, muito bom, tá? Muito didático. E ele está praticamente igual ao protocolo do Ministério, tá? Então, vamos de novo. A gente começou com o protocolo do Ministério e vou fechar com o protocolo do Clínicas, que são iguais. Evidência. Diagnostiquei o prêmio, rompeu a membrana antes do início do trabalho de parto. Qual é a primeira pergunta que eu preciso fazer? Tem infecção? Porque se tem, acabou. Eu vou interromper. Esse feto tá bem? Porque se ele não tá, também acabou. Essa mãe tá bem? Porque se ela também não tá, acabou, tá? Então, se eu tiver algum desses problemas, desses perrengues aqui no início do fluxograma, ele não segue, não me interessa a idade gestacional, acabou. A mãe tá séptica, acabou, vou interromper essa gravidez. O nenê tá bradicárdico, né? Vou interromper essa gravidez. Tá infectada, eu vou interromper essa gravidez, tá? Não tem infecção, professora. O nenê tá bem e a mãe tá bem. Qual é a regra do rolê aqui? Olha para a idade gestacional. Vamos para os extremos. Menos que 24 semanas, individualiza. Lembra que eu falei para vocês que era em torno das 24? Olha o Clínicas aqui colocando 23, 24. Eu tenho Nel top de linha. Então, assim, 23, 24, individualiza. Mais que 34, interrompe. Precisa usar sulfato de magnésio depois das 34? Não, até 32. O que eu tenho que pensar como medicação que eu posso utilizar nessa interrupção? Profilaxia para o estrepto B, se essa mulher tiver indicação, tá? É um prematuro que não tem SUAB, mais de 18 horas de bolsa rompida e não tem SUAB. Nessas situações, né, que tem indicação ou tem SUAB positivo, ou teve uma bacteriúria durante a gestação, né, positiva para estrepto. Qual estrepto? A Galacti vai utilizar penicilina cristalina como profilaxia, ok? Abre parênteses, sabe o que a gente considera uma profilaxia ok? Se correu pelo menos 4 horas de antibiótico, tá? A profilaxia do estrepto B é assim, a gente faz uma dose de ataque, 5 milhões, e de 4 em 4 horas a gente mantém uma dose chamada manutenção, que é 2,5 milhões, tá? Então, 5 milhões na chegada e 2,5 de 4 em 4. Se correu 4 horas de antibiótico, tá legal, essa mãe, né? Considerei ali uma profilaxia ok. Beleza? Volta para o fluxograma, vamos para o meio do caminho. Entre 24 e 34 semanas, 33 mais 6. O que eu faço? Se tem trabalho de parto ativo, acabou, vai nascer. Não usa tocolítico, faço sulfato de magnésio se tiver menos que 32 semanas e faço profilaxia com penicilina se tiver indicação de prevenção para estrepto B.
Se não está em trabalho de parto ativo, eu vou fazer conduta conservadora. Lembra que infecção parou lá em cima, mas eles foram bonzinhos com vocês e colocaram infecção aqui embaixo de novo. Infectou, interrompe. Não tem sinal de infecção, aí sim eu vou fazer corticoide para amadurecer o pulmão, antibiótico para prolongar o período de latência e reduzir a infecção, AMP, azitromoxi, é o esquema que a gente mais usa, existem outros, tá? E vou rastrear com frequência infecção e bem-estar fetal. Ok? Assistam a aula com carinho, prestem atenção, tá? Esse protocolo está super atualizado, a aula está super atualizada, hoje é dia, deixa eu ver que dia é hoje que eu nem sei, dia do trabalhador, 1º de maio, estou trabalhando aqui com vocês dia 1º de maio, me valorizem, tá? Então, não esqueçam desses conceitos importantes, tá? Repetir, 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 e estudem, ok? Beijos enormes para todos e todas. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição. Beijos, meus amores.